domingo é o dia do Senhor, deveria ser o dia que nós adoramos, ou seja, o primeiro domingo do mês é o dia que nós nos posicionamos, honrando a Deus e mostrando a Ele que Ele é muito importante na nossa vida, tanto financeiramente quanto espiritualmente, nossos comportamentos, nossa posição. Por isso eu coloquei como tema: perseverar nos princípios de Deus nos fará prósperos, porque esse perseverar é um comportamento necessário para alcançarmos os objetivos, o propósito de Deus na nossa vida. Diga: perseverar é muito importante. Amém? Olha, muitas vezes o pessoal se sente, abatido, desanimado, alguma coisa acontece e ele já desacredita. Mas a grande razão da sua vitória é o perseverar. E a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que voltam atrás. Aquele que volta atrás é chamado de covarde. Deus não se agrada de covarde. Ele gosta daqueles que são determinados, corajosos, destemidos. E aí, aqui em Apocalipse 21:8, olha o que ele fala: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, quando a gente olha e vê a nossa falta de determinação de seguir, a nossa falta de perseverar, se torna um pecado, se torna algo que desagrada a Deus. Eu preciso agradar a Deus, e ele chama isso de covardia, quando a pessoa sabe que pode, mas não faz, não acredita. Quem é Deus para você? Tudo. E o que é tudo? Se você falou que Deus é tudo, é porque Ele é tudo. Mas o que é tudo? Tudo é tudo, não é verdade? E aí, quando você fala isso, como você pode de repente não acreditar ou se acovardar se Ele é tudo? Porque se Ele é tudo, Ele pode tudo, Ele tem tudo. Sim ou não? Mas já mudou de ideia, né? Ele já não é mais tudo, Ele é quase tudo. Deixa o quase aí para poder brincar um pouco com as coisas. Se Ele é tudo, então a minha fé tem que estar alicerçada nele. E eu tenho uma convicção: se Ele está presente no negócio, a vitória é certa. Então peraí, eu não posso ser covarde, eu não posso voltar atrás, eu tenho que perseverar. Diz para nós perseverarmos, irmos até o fim, e receberemos a coroa da vida, ou da vitória, da vida, que é o que? A salvação. Não dá para você começar crente e não terminar crente, senão você não recebe a coroa. E é isso que nós precisamos começar a entender. Por isso Deus sempre estará conosco, nos ajudando. Ele não manda você e deixa você na mão, Ele sempre vai estar do seu lado. A Bíblia diz: caíra do homem, levantar de... Então o que Ele está esperando é que você possa ter dificuldade, sim, mas que você saiba onde se socorrer, aonde você se agarra, com quem você se segura, em quem você busca. É isso que precisa estar em nós, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos entender tudo que Deus quer fazer. O próprio Jesus disse: filhinhos, não pecais, mas se pecares, tendes um advogado. Quem é? Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo é o advogado? Porque Ele pagou o preço dos seus pecados, e Ele subiu, está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Ou seja, Deus, se Ele fosse olhar para nós na origem, Ele diria: se há pecado, não pode entrar na minha presença. Mas quando nós olhamos para o que Jesus fez, Ele desceu à terra em carne e sangue, Ele se projetou ali para pagar o preço dos nossos pecados, se fez maldito para que a gente fosse bendito. Ele liberou o nosso caminho, e quando Ele fez isso, Ele passou a ser o nosso intercessor diante de quem? De Deus. Então aqui diz que Ele vai estar lutando por nós sempre. Eu só preciso reconhecê-lo. Por isso que fala que a salvação é pela graça. A salvação não tem preço, é de graça. Ele fez por você, por amor, por misericórdia. Agora, isso não quer dizer que eu vou largar tudo de qualquer jeito. Eu vou cuidar daquilo que eu recebi, vou cuidar da minha salvação, vou viver isso, As orientações de Deus para nós nunca irão contra o que está escrito na Bíblia. Pensa nisso. Deus nunca vai orientar você a quebrar princípios. Não, eu estava indo, de repente estava sem dinheiro, e aí eu vi lá dando sopa
né, uma moto com a chave no contato. E eu estava passando muito apertado, sem dinheiro. Aí Deus me falou assim: pega essa moto para você. Daí eu peguei e eu fui embora com a moto. Mas foi Deus que falou. Foi Deus? Até você sabe que não foi, né? O maior golpe. Isso é o maior golpe. Quer dizer, Deus não quebra princípios. Se Ele falou que os ladrões não entrarão no reino dos céus, como Ele vai te dar uma autoridade, uma autorização para você roubar? Percebe? Nós muitas vezes estamos vendo as pessoas colocando certas desculpas em cima de Deus. Não, mas o senhor veja que aquela pessoa, ela me devia dinheiro, por isso eu roubei ela. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, é isso? Me dá o versículo que está na Bíblia. Ah, não está na Bíblia. Puxa vida, que legal. Não está na Bíblia, não existe isso. Toda vez que eu pego alguma coisa que não é minha, é igual roubo. Então eu preciso começar a entender que Deus nunca vai colocar você contra o que a palavra de Deus fala, contra a Bíblia. Não vai. Então, se alguma coisa vem contrária a isso, irmão, já saiba que não vem de Deus. Já saiba que não vem de Deus. Simples assim. Por isso que é bom você ler a Bíblia, porque quando vier alguma coisa, você tem como comparar. Peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Esse negócio não é assim. Quantas seitas se formaram aí, né, dando certas orientações, que de repente é a bigamia, que é isso, que é aquilo, não sei o quê, e as pessoas aceitaram. Aceitaram por quê? Porque nunca leem a Bíblia. Se lerem a Bíblia, vão falar: esse negócio está errado, esse negócio está errado. Vai deixar mamãe e papai, vai casar, peraí, então é um casal, um homem, uma mulher, casou e tal. É básico. Mas quando eu não leio, qualquer palavra me engana, qualquer orientação me pega. Então eu preciso ficar atento. Deus nunca vai contra os seus princípios, né? E olha lá, a gente fala assim: princípio de autoridade, princípio de santidade, princípio de prosperidade, o princípio da aliança. Eu preciso estar ligado a eles. Então eu não vou ler para você as palavras primeiro, eu vou ler as palavras dentro de cada tópico que eu for falando, tá? Então eu vejo que Abraão foi muito abençoado porque ele seguiu os princípios de Deus. Diga: Abraão foi muito abençoado porque seguiu os princípios de Deus. Então agora você vira para o irmão do lado e fala: e se você também seguir os princípios de Deus, você também será muito abençoado, você será próspero, a riqueza de Deus te alcançará. O que ele falou? Se ele não falou pelo menos amém, você chacoalha ele que está dormindo. Primeiro, Abraão seguiu o princípio da obediência ao Senhor. Então o primeiro princípio que ele seguiu foi a obediência. Quando? Você lembra Gênesis 12? O que diz lá em Gênesis 12? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, né, na época, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e tal. E tomou Abraão a Sarai sua mulher, a Ló, papapá, e ele foi e acabou. Cresceram. Ele ouviu uma voz de determinação e ele obedeceu. Amados, vale dizer que essa voz de comando veio para Abraão, porque provavelmente Deus encontrou no coração dele um espaço, porque a família de Abraão eram construtores, segundo a teologia, construtores de santos, estátuas, e viviam disso. Então imagina de repente você chegar lá e falar assim: ó, larga a tua empresa, larga o teu negócio, larga tudo e vai para onde? Deus falou para ele para onde ele iria? Não. Vai para a terra que eu te disser. Mas por que ele já não disse logo? Porque se dissesse, provavelmente Abraão nem iria. Peraí, Senhor, lá nas Campinas, lá no não sei aonde, lá em Gerar, lá. Não, Deus falou assim: nós vamos andar pela terra. Era uma adequação, era uma experiência para saber se Abraão estava preparado para o grande projeto que Deus tinha com a vida dele. Agora imagina você, se de repente você fala: não, Deus tem um projeto comigo. Tem. Aí o seu líder fala para você assim: hoje você vai ficar aqui sentado quietinho durante todo o culto, vai ficar aqui comigo quietinho, calado. Você fala: não, cara, não gosto de ficar parado não. Vai ficar parado.
Não, não, hoje você vai nos ajudar a montar lá as cadeiras, arrumar lá. Você vai falar o que para ele? Eu não vim aqui para arrumar cadeira, eu vim aqui para ser cheio do Espírito de Deus. Você já quebrou o primeiro princípio, o da obediência. E isso precisa entrar no nosso coração. Quando fala obediência, é uma obediência de fé, é uma obediência daquele que acredita que está recebendo algo que vem de Deus. Ele vai fazer, vai cumprir. Está contra? Tinha alguma passagem em algum lugar que dizia assim: não obedeça quando Deus falar com você? Não tinha, então podia obedecer. Estava dentro, estava na orientação. Então nós precisamos estar prontos a obedecer a Deus. Primeiro, através da Bíblia, porque ela é clara. Segundo, através dos nossos ministradores, nossos líderes, as pessoas que estão nos ajudando, nos orientando. É óbvio, se ele está orientando você fora da Bíblia, não vá, não faça. Pode ver que toda vez que eu ministro a vida de vocês aqui, eu cito passagem bíblica. Eu nunca falo assim: ó, faz porque eu acho. Não existe eu acho. A Bíblia diz que, e nós vamos nela, nós vamos debaixo dessa palavra. Então, se alguém vai liderar você, tem que ser liderado debaixo da palavra de Deus. Amém? Então, o primeiro princípio que requer de você posição para ser próspero, para ter aí a grandeza de Deus, é o da obediência. Abraão recebeu esse chamado e ele obedeceu. Segundo, Abraão se moveu pelo princípio da honra. Fala honra. Olha, o princípio da honra é um negócio importante. Quando nós sabemos quem é o Senhor da nossa vida. A Bíblia diz para a gente amar a Deus em terceiro lugar, sempre em terceiro lugar. Não? É o quê? Ah, em primeiro lugar. Então de quem é a honra? Não, eu fui numa igreja aí, um amigo falou, não sei quem disse, que primeiro eu tenho que amar a minha família. Não, primeiro eu tenho que amar a Deus. Porque Deus é aquele que te deu a família, é aquele que mantém a sua família, é aquele que restaura a sua casa, é aquele que prospera o seu lar, é aquele que tira todo o jugo de sobre a sua cabeça. Ele é o Senhor. Mas fica tranquilo, Deus nunca vai mandar você fazer nada que fira a tua família. Não é esse o perfil dele. Então, quando eu olho para cá, falo o princípio da honra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. Armou a sua tenda entre Betel ao ocidente, Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Você reparou que cada vez que Deus mandava Abraão para um lugar, quando ele chegava no lugar, falava assim: e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. O que ele fazia? Edificava um altar. Para quem que ele edificava o altar? Para quem? Para quem? Vou falar aqui com vocês. Para quem? Eu vou começar a falar igual vocês estão falando comigo. Falava para Deus, ele edificava o altar para Deus. Ele queria mostrar a Deus que ele se sentia privilegiado, que ele queria honrar a Deus. Mas por quê? Ele edificava um altar. Tá bom, o altar tem o quê? Sacrifício. Altar sem sacrifício não é altar, é palco, é lugar de proclamação, só mais nada. Mas quando você pegava um altar, ele tinha que ter sacrifício. E aí nós começamos a perceber que toda vez que apareceu o Senhor Abraão e disse: a tua descendência está nessa terra, tal, já edificou ali um altar ao Senhor, já fez um sacrifício. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele não parava. Toda vez que ele ia para algum lugar, ele honrava a Deus, colocava Deus em primeiro lugar. Será que a gente está entendendo isso? Será que a gente está entendendo que nós precisamos estar honrando a Deus? Eu estava comentando de manhã que eu conversei com um empresário aqui na Santa Ceia, e ele falou assim: não, eu precisava de capital de giro, então eu fui no banco
E aí o cara falou que arrumava capital de giro. Aí eu fui lá e falei, mas qual vai ser a taxa que você vai me cobrar? Aí o cara falou tanto. Aí eu falei, pô, esse tanto aí eu quero. Eu pago esse tanto para ter esse dinheiro, porque eu preciso desse dinheiro, então eu vou pagar esse tanto aí. E aí ele estava pagando lá uma taxa, por causa daquele recurso. Aí quando você fala de oferta na igreja, o pessoal fala o que para você? Já vai falar de dinheiro. Só que quando ele vai lá na Casa Bahia e não paga, o que acontece? O que acontece? Jurinhos na mão, ninguém, vamos pagar. E se não pagar mesmo, tira o bem. Aí nós que somos inteligentes, aptos, sábios, bem formados, bem estruturados, aceitamos pagar juros para o banco, mas não entendemos a manifestação da prosperidade que está dentro de cada oferta, de cada primícia, de cada dízimo. Não entendemos. Nós damos aquele recurso na mão lá das pessoas para ter aquele tal de capital de giro, aquele dinheiro para pagar uma conta, para financiar nosso carro, para tudo isso, mas não acreditamos, não damos liberdade para que Deus pegue aqui agora essa situação e traga o que? A prosperidade para a minha vida. Diz que Deus abre porta aonde? Aonde não tem porta. Diz ele fala coisas tremendas na Bíblia, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá o quê? Todas as minhas necessidades em glória. Meu Deus, segundo a riqueza dele, não a sua, suprirá toda a sua necessidade em glória, poder dele. Aí você fala assim, eu não entendo. Por que a gente vai dar dízimo? Por que a gente vai dar primícia? Porque a gente não está dando, a gente está devolvendo alguma coisa para Deus. Porque antes de nós darmos para Ele, Ele já nos abençoou. Ele não fala para você, me dá o seu dízimo daquilo que você não recebeu. Ele fala para você, devolve os 10%, derrama aqui, porque eu vou pegar ele, vou repreender o devorador, o migrador, o cortador, o devorador, vou repreender esses demônios que te roubam. Ele fala para você, entrega as tuas primícias, como ele fala lá em Levíticos 23, entrega as tuas primícias, primeiros molhos da colheita aos sacerdotes. Ele vai apresentar a Deus, vai orar, e todo o restante da sua colheita será abençoada. Olha que situação, diferente do outro, que manda você dar garantia, se acontecer alguma coisa errada, ele toma os seus bens. Nós não entendemos isso, por isso que o princípio da honra tem que ser colocado da forma certa. Nós temos que honrar sempre, quem? A Deus. Por quê? Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele pode tudo e não há quem possa impedi-lo. Quem tentou contra o braço forte do Senhor? Começa a ligar um pouco o que você conhece de Bíblia, e você vai começar a entender que Ele está pronto a te abençoar. Então, o segundo princípio é o da honra. Terceiro princípio que Abraão assumiu, o princípio da prosperidade. Por quê? Porque ele já tinha assumido o primeiro princípio, que é da obediência, o segundo da honra. Então da prosperidade veio naturalmente para ele, porque ele já obedecia e já honrava a Deus. Você já obedece e já honra a Deus? Viu? Você conseguiu ouvir aí? Glória a Deus. Ficou uns buracos aí no meio que não fez eco, né? Nós precisamos entender que essa prosperidade vem dessa maneira. Olha o que ele fala, Gênesis 13:1. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele, sua mulher e tudo que ele tinha, com ele Ló. Vamos pular um pedaço aqui, vamos no 8 direto. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda esta terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele:
levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, a tua descendência para sempre. Farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ele ficou ali um altar ao Senhor. E novamente ele faz o quê? Ele fica um altar ao Senhor. A prosperidade veio para ele de que maneira? Quando ele é obediente e quando ele honra a Deus. Quando Ló se levantou contra ele e disse que estava começando a briga entre os pastores, a primeira coisa que Ló tinha que fazer é lembrar quem era Abraão. Quem foi chamado por Deus primeiro? Foi Abraão ou foi Ló? Quem? Abraão. Se Abraão foi chamado primeiro, Ló estava debaixo do guarda-chuva dele, estava debaixo da bênção dele. Como agora ele se levanta para discutir? Ele tinha que falar: ô tio, faz o seguinte, o que o senhor disser a gente faz. Se o senhor falar que eu vou para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se o senhor falar que eu vou para a direita, eu vou para a direita. O senhor fala. Ele falou: não, escolhe o que você quiser. Ele escolheu: eu quero onde tem a água melhor, onde tem o mato melhor, onde as coisas estão maravilhosas, eu quero ir para esse lado. Ele falou: vai tranquilo, porque você vai para esse lado, eu vou para aquele. Mas por que Abraão fez isso? Porque ele sabia que estava debaixo da obediência e que era aquilo que ele fazia em primeira escala: honrar a Deus. Não importa onde ele estivesse, se ele estivesse no Japão ele ia ser abençoado, se ele estivesse no Brasil ele ia ser abençoado, se estivesse na Europa ele ia ser abençoado, onde ele fosse ele sabia: eu vou ser abençoado, porque eu estou debaixo do princípio, a prosperidade faz parte da minha vida. E o Senhor imediatamente não só reconhece como declara. Disse para ele o que? Olha, se você pode, você vai olhando aí, aonde seus olhos enxergarem vai ser seu, tá? Tudo que está aí é seu, nada vai ficar diferente. A tua descendência será como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Quantos filhos ele tinha? Nenhum. Como é que é? A tua descendência vai ser como o pó da terra. Ele já estava com uma promessa sobre a vida dele. A prosperidade começa numa promessa. Quando você sabe que Deus está falando que vai prosperar a sua casa, você pode esperar que vai prosperar a sua casa. Todo o futuro começa numa promessa. Tudo que é espiritual é assim, começa numa promessa. Então aqui a gente vê que Deus imediatamente já deu uma ordem para ele. Você vai olhar para os lugares, tudo que você vê é seu. Você vai pisar, vai tomar posse e é seu. Para onde você for, você pode olhar que é tudo seu. Ele podia ter falado para ele assim: não, só onde vai o teu olho ali já é o suficiente. Não, pisa, toma posse, assume esse lugar, faz a diferença. E nós precisamos entender isso. Tudo que o Senhor nos dá exige sacrifício. Diga: sacrifício. Sacrifício não é você dar tudo que tem, sofrer, morrer. Sacrifício quer dizer você perseverar. Perseverar, não parar, ir além. Imagina que ele estava recebendo as promessas, e ele começa ali recebendo promessa já a coisa de 50 e poucos anos, 75, depois mostra novamente ele já em 80 e poucos, depois já nos 100 anos tendo filho. Então imagina que ele foi percorrendo, andando, caminhando, passando dificuldades, passou lá o tempo da fome, passou, mas ele perseverou. Diga para o irmão do lado: você está entendendo que perseverar não é opção? Tem uma pessoa que chegou para mim e falou assim: ó, já faz 2 meses que eu dei minha primícia e eu ainda não estou rico. Tem crente cara de pau, irmão. Tem crente cara de pau, é verdade. O que você vai falar para a pessoa nessa hora? Você acha que Deus é assim tão bobinho, que você chega lá: quanto que é a primícia? Toma minha primícia, toma minha primícia, agora me devolve 1000 vezes mais. Deus pode devolver? Pode. Mas Deus abomina esse negócio de negociação. Ele abomina. Quando ele percebe que as pessoas são espertas demais, é quando ele fala assim: você tem espírito de Ló, né? Ah, tá. Ló saiu de lá, foi para a campina mais bem regada, para o lado do melhorzão. Só que era justamente Sodoma e Gomorra que estava do lado. E aí virou a maior bagunça, porque já foram lá,
invadiram, prenderam o rei de Sodoma, de Gomorra, daquela região toda. Ele foi junto, levaram os bens dele, levaram a família dele, levaram tudo que ele tinha. Quem foi livrar ele? O Abraão. O Abraão que foi lá lutar e trouxe ele de volta. E aí você começa a perceber, esperteza com Deus não funciona. Obediência, honra, prosperidade de Deus, isso funciona. Esperteza, se começar a ser mais ligeiro, como diz aí, não dá certo. Quarto, Abraão se posicionou pelo princípio da autoridade. Você viu que eu estou falando de princípio, para que você nunca diga que não sabe o que é princípio, né? Então aqui, o princípio da autoridade. Gênesis 14, 21. E o Senhor, ou melhor, e o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e os bens e toma para ti. Porém, Abraão disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus do Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até uma correia de sapato não tomarei por coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol, Manre, esses que tomem a sua parte. O que ele estava dizendo para aquele rei? O rei quis falar assim: ó, vamos voltar atrás um pouquinho. 5 reis estavam presos, e esse aqui era um deles. Abraão viu que o sobrinho dele estava na pior, tinha sido levado cativo. Vieram contar para ele, mas ele não tinha um exército. Mas ele foi e clamou a quem? A Deus. E quando ele clamou a Deus, Deus falou para ele: vai. E aí ele pegou e falou: como é que eu vou? Já sei. Chamou os pastores dele. Ele tinha 318 pastores. Mas eles tinham espada? Não. Mas eles tinham foice, mas eles tinham de repente a enxada, mas eles tinham as ferramentas de trabalho deles. E aí eles pegaram e falaram: se Deus falou para a gente ir, seu Abraão, nós vamos. E ele foi. E ele venceu aqueles 5 reis. E ele tomou posse daquele lugar. E ele pegou a família toda do sobrinho dele, pegou os bens, pegou tudo e trouxe tudo de volta. E aproveitou e trouxe mais alguma coisa. E quando chegou ali naquele lugar, esse rei falou para ele, o rei de Sodoma falou para ele: pega o que você quiser. Porque ele não estava fazendo nenhuma bondade, não é verdade? Segundo a lei da época, os despojos pertenciam a quem vencia a guerra. Quem venceu a guerra? Abraão. Se Abraão venceu a guerra, era direito dele pegar tudo. Só que ele falou: não, eu estou ligado a uma autoridade, você não é minha autoridade. A minha autoridade é Deus. Quem mandou eu ir para a guerra foi Deus. Quem me prospera é Deus. Quem tem cuidado da minha casa é o Senhor. Quem me deu essa vitória foi Deus. Por isso eu não quero nada seu. Ele entrou no princípio da autoridade. Quanta gente pula esse princípio? Ele está indo, de repente alguém fala assim: fica comigo, eu conheço um político daqui, ó. O cara vai te arrumar um emprego legal e tal e tal e tal. Se só tem que ir com a gente naquela festa, é uma festa tranquila, né? Mas tem bebida? Tem bebida, mas não é nada demais. Mas tem prostituição? Tem, mas não é nada demais. Tem mentira? Tem, mas nada demais. E ele fala assim: eu estou desempregado. Aí um irmãozinho fala para ele: vem aqui na quarta-feira à noite que nós vamos orar. Ele fala: pô, esse negócio de oração é muito lento. Eu vou lá no político mesmo, que é mais confiável. Ele está quebrando qual princípio? Da autoridade. Quem é a autoridade sobre a vida dele? Não é Deus? A quem ele deveria pedir então? A Deus. Ele não deveria se ajoelhar para outros deuses, mas ele se ajoelha quando ele vai num lugar desse, achando que a saída, a grande saída da vida dele está lá em situações que não pertencem à orientação de Deus. E aqui Abraão quebrou exatamente isso. Ele falou: não, eu não vou pegar nada, eu não quero ter dependência nenhuma com você, minha dependência é totalmente no Senhor. Ele demonstrou que a única autoridade que estava sobre a cabeça dele era Deus. Deus era a autoridade dele. Às vezes parece loucura, podia parecer: poxa, você não vai pegar nada, veio arma, veio comida, veio animais, você pode pegar tudo. Ele falou: não, não quero nada, porque amanhã esse rei vai dizer que ele me prosperou. Quem me prospera é o meu Deus. Estou debaixo da graça, do poder, da autoridade, da manifestação de Deus. Fala: é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me prospera,
é o Senhor que traz a realização. Vou viver o melhor de Deus na minha vida. Amém? Quinto, Abraão viveu o princípio da fé. Fala, princípio da fé. Gênesis 15:1 fala assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus, quantas estrelas se pode contar? E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Ele fez o que? Creu. Crer é a manifestação da fé. Quem crê está exercendo a fé. Ele naquele momento já estava com a idade avançada. Já a mulher dele, até quando recebeu essa palavra, acabou não acreditando, porque já estava passada do tempo de mulher, né? Já não tinha menstruação, aquelas coisas todas lá. E imagina que situação. Como é que eu vou acreditar? O Senhor disse que eu vou ser muito próspero na minha família, que eu vou ter uma família enorme, mas eu não tenho um filho. Como eu vou ter a posteridade? Como vai ser a minha posteridade? Como é que eu vou alcançar? Quantas vezes a gente já viu pessoas que Deus fala assim: você vai ser muito próspero, você vai ser muito rico, e a pessoa olha e fala assim: acho que ele não sabe, estou numa maior dificuldade, passando maior aflição, não tenho dinheiro, não pago nem a minha conta direito. Como ele fala isso? Quando a pessoa está respondendo assim, é porque ele não está olhando com os olhos da fé. Ele está fazendo contas matemáticas. 1 mais 1 são 2, 2 menos 3 é 1 negativo, estou devendo, acabou. Mas quando ele está olhando com olhos espirituais, ele começa a ver quanto tempo será que Deus precisa para prosperar a vida de alguém. Quanto tempo Deus precisa para mudar a tua vida? Você acha? 1 ano? 5 anos? Um dia? A Bíblia diz que para Deus um dia pode ser como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele pode mudar a tua vida de hoje para amanhã. Amanhã você pode ter a sua vida mudada. Se eu sair perguntando, você vai ver quantas pessoas aqui estavam de uma maneira e em pouco tempo mudaram a vida dele totalmente. Começaram a crescer, e de repente são empresários, têm as suas coisas, têm os seus bens, e passaram para outra dinâmica, outra estrutura. Nós não precisamos de tanto tempo, nós precisamos de fé, precisamos de posicionamento. E aqui diz: e ele creu no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. A fé fundamenta no acreditar, naquilo que é. A dificuldade não deixa de existir. Diga: a dificuldade não deixa de existir. Porque muita gente pensa: então se eu tenho fé eu não tenho problema. Você tem fé mesmo com os seus problemas, mesmo com suas dificuldades. Quando você crê, você toma posição de fé. Vamos pensar aqui que esse Abraão, ele teve um filho chamado Isaac, né? Isaac, por que chama Isaac, hein? Porque a mãe dele, quando estava dentro da tenda e ouviu o anjo do Senhor lá falando, Deus falando através do anjo lá com Abraão, ela riu, ela deu risada. Então o nome dele ficou Riso. Isaac quer dizer riso, tá? Só para você, isso é cultura paralela. Mas de repente, quando Isaac está vivendo a vida dele já adulto, e de repente ele está lá morando com Abimeleque no lugar, e Abimeleque viu que ele estava crescendo demais, prosperando demais, falou: pega as suas coisas e sai. Ele: como assim? Pega as suas coisas e sai da minha terra. E aí de repente Isaac teve que sair daquela terra, e ele pega todas as coisas dele, os animais, os bens, e vai embora. Só que tinha um problema: aquele lugar era árido, aquele lugar não era um lugar que tinha lagos, rios, então só tinha água quando se cavava poços. E ele vai lá e cava o primeiro poço.
E quando ele cava o primeiro poço, o pessoal, os soldados de Abimeleque vão lá e tomam o poço dele. E diz: não, essa terra aqui está na região que é nossa, e é meu. Mas quem cavou a primeira vez o poço foi Abraão. Aquele poço estavam entulhados, pertenciam a Abraão, que era o pai dele, mas não deixaram com ele. Ele foi e abriu um outro poço, num lugar que também era antigamente de Abraão. Eles pegaram o outro poço dele, mas ele estava estabelecido pela fé. Ele acreditava que Deus estava com ele. Então ele foi e abriu o terceiro poço. E esse poço deu águas vivas, Reobote. E esse poço manteve ele. E aí eles abriram outro poço e novamente foram bem sucedidos. E aí agora o inimigo, Abimeleque, fica com medo. Caramba, esse homem está muito debaixo da graça de Deus, do poder de Deus, da manifestação de Deus. O que eu vou fazer agora? Ele está seguindo realmente o cuidado de Deus, está sendo cuidado por Deus. Então ele resolve juntar lá os príncipes, foram até onde estava Isaac e fazem um acordo com ele. Vamos fazer um acordo. Acordo por quê? Porque nós nunca te fizemos mal, nós também não queremos que você nos faça mal. O que ele está dizendo? Estou reconhecendo que você é poderoso, estou reconhecendo que Deus é na sua vida, estou reconhecendo que a sua manifestação de fé é maior do que a nossa e você está crescendo demais. Vamos ficar amigo. Às vezes nós não enxergamos o tamanho da mudança que Deus fez, mas até o inimigo da nossa vida está enxergando, porque você segue critérios que estão compostos, estão colocados aqui dentro da palavra de Deus. Você segue princípios, e os princípios que você segue trazem a prosperidade. É por isso que nós não podemos abandonar o que está escrito na Bíblia, porque a palavra é um princípio, é a nossa orientação, é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, se na Bíblia diz que quando você quer prosperidade financeira, você vai lá e coloca lá a sua oferta de primícias, coloca lá talvez o dízimo para não ter o devorador, o brigador, o cortador, ou faz uma oferta alçada, então isso é uma ferramenta de prosperidade para a sua vida. Honrar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar, dar a Ele, vamos dizer assim, a posição melhor, acreditar que Ele está olhando para você e que Ele vai responder aí a sua vivência, a sua posição. Deus é justo, fiel e verdadeiro. Ele vela pela sua palavra. Ele vela. Então quando ele encontra alguém que acredita nele, a própria palavra diz isso. Ainda que nós sejamos infiéis, porém ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode dizer: hoje eu acho que não existe isso. Deus tem uma só palavra. Por isso tudo que ele colocou na Bíblia vale para você, vale para a sua vida. Se ele diz que as primícias, os primeiros frutos da terra, você vai entregar na mão do sacerdote, e ele vai orar, e Deus vai ser honrado com esse seu comportamento, e aí haverá prosperidade sobre toda aquela plantação, haverá, porque Deus é fiel para fazer isso. Deus é fiel para realizar. Sexto princípio, da aliança com Deus, porque a aliança com Deus é completa. Diga: a aliança com Deus é perfeita, é completa. Olha o que fala aqui em Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu ao Senhor Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Quantos anos ele tinha? 99. Eu até brinquei de manhã, tem gente que fala assim: eu sou velho para fazer a obra, eu sou velho para ser abençoado. Quem tem mais que 99 aqui? Ninguém? Então você não é velho, porque Abraão tinha 99 e ainda ganhou um filho de quebra lá, recebeu a bênção que ele esperava. Então você vai receber a sua bênção sim, vai receber essa manifestação sim. E ele fala: e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Ele fala: porei a minha aliança. Amado, se nós entendermos isso, nós vamos entender que o nosso comportamento traz aliança. Tudo que você está fazendo aí com Deus, você está obedecendo, está seguindo a palavra e tal, manifesta aliança. E essa aliança o Senhor honra, Ele honra. Por quê? Porque você segue os princípios, né? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações,
e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas se chamará Abraão, será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, e as suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Disse mais Deus a Abraão: tu porém guardarás a minha aliança, tu, a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Como é que ele ia crescer desse jeito? Então, primeiro, Abraão tem quantos filhos? 1. De repente, ele vai, esse filho, e tem quantos filhos? 2. E aí vem Jacó, e tem 12. E começa a crescer. Lembra das tribos? E começa a crescer, começa a multiplicar. Isso, na posteridade, demonstra crescimento. Mas Deus vai além disso, porque na verdade, para Ele, quando a gente fala de irmãos, Ele vai além de simplesmente irmão carnal. Ele entra nos irmãos espirituais, naqueles que vão viver com você a verdadeira vida, a eternidade. E aí ele começa a mostrar como Abraão se torna pai de toda a nação, porque de Abraão saiu Ismael e saiu Isaac. E dali você pode ver que o povo de Ismael se tornou o quê? Muçulmanos. Se você for lá e falar com um deles, até Abraão eles te reconhecem como irmão. Passou depois, quando chega em Jesus, é que a coisa enrosca para eles, que eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus, eles reconhecem Jesus apenas como profeta. É ali que a coisa complica. Mas se você tentar conversar com ele sobre Abraão, ele fala: nós somos filhos do mesmo pai, nós temos a mesma herança, nós estamos debaixo da mesma palavra. Por quê? Porque é uma verdade. Aqueles 2 filhos que ele teve, um com a escrava e outro com a promessa de Deus, realmente saíram de Abraão. Um na testificação daquilo que Deus tinha falado, e o outro no erro que eles cometeram. E isso é importante a gente saber. Por quê? Porque Abraão teve sim uma grande multiplicação da sua posteridade. Não é apenas os cristãos, mas também os outros foram saindo de lá. Infelizmente eles não entenderam essa mudança, essa razão, eles não acreditaram, mas existe essa possibilidade. A verdadeira aliança com Deus é transformadora. Diga: aliança com Deus transforma. Quando há uma aliança de verdade, né? O que Deus fez? Falou: não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão, pai de multidões. A verdadeira aliança, quando Deus entra na sua vida, quando você entende quem é Deus, traz transformação para você, para a sua casa, para a sua área financeira, para os seus sentimentos, ou seja, sua vida sentimental, muda toda a sua estrutura, né? Abençoa as suas gerações futuras. A aliança se estende para os seus filhos, para os seus netos. A bênção vai até a 3ª e 4ª geração, através de você, através daquilo que você está fazendo, não é verdade? Quando você entrega as suas primícias, você está inclusive mudando o seu futuro. Você não está mudando só o seu presente. Eu falo que um pai que começa a ter essa posição de ser fiel a Deus, ele leva o quê? A bênção para os seus filhos, e ele leva as bênçãos para o seu neto, para o seu bisneto, e você vai ter a certeza que eles viverão melhor do que você. Se você hoje tem algo, eles terão mais do que você, eles serão mais prósperos, serão mais sábios, porque eles estão debaixo de uma promessa vinda de Deus, e o Senhor não vive um tempo. O Senhor Ele era, Ele é e Ele sempre o será. Ou seja, Ele não para pelo caminho, Ele não volta atrás. Por isso a importância da gente honrar a Deus, da gente entregar nossas primícias, porque nós estamos não só vivendo para nós estamos também colocando a condição da nossa família toda ser próspera, ser rica, mais do que próspera, porque prosperidade é ter tudo aquilo que eu preciso, riqueza é ter o sobejo, é ter além. 7º e último, Abraão descobriu o valor da perseverança. Abraão descobriu que quem persevera dos princípios de Deus é vencedor em todas as áreas. Lá Gênesis 21:5 fala: e era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque seu filho. Quantos anos ele tinha? 100 anos.
Puxa, irmão, quando eu tive meus filhos, né, o Felipe, o último aí, né, ele nasceu um pouco depois, 7 anos depois do Fernando. Já deu um trabalho. Quando ele queria jogar bola, eu tentava correr atrás dele, atrás da bola, terminava. Imagina o Abraão brincar com o Isaac, de jogar bola, ou correr atrás de alguma coisa, né? A língua dele devia escorregar pelo chão ali, né? Fala assim, imagina, mas promessa é promessa e Deus não volta atrás. Fez a promessa, não importa a idade que ele tinha, nasceu o filho, a mulher ficou grávida, o nome do Senhor foi glorificado, e a promessa é constante na Bíblia, para que você lembre disso sempre. Não há como, né? Ele assumiu aquele princípio da obediência, ele assumiu aquele princípio da honra, e aí ele teve essa condição de ter aliança, de estar seguindo a autoridade, estar debaixo de toda essa orientação, que eu acredito que você já entendeu e vai seguir também. A base da vida abundante de Abraão está nesse trinômio de vitória. Ele é obedecer, ele não ter dificuldade, né, de honrar. Você tem dificuldade de honrar a Deus? Você viu que saiu um não no meio de todo mundo, senão que ele está mal na fita, né? Sabe o que acontece? Quando a gente vai na festa de alguém que é melhorzinho de grana, você chega lá de mão abanando. Mas quando você vai na festa de um pobre, principalmente crente gosta disso. Ele vai na festa, irmão, fiz questão de vir. Aí você olha para a mão dele, não tem presente nenhum. É um negócio muito normal. Pergunta para a dona Bispa se eu estou mentindo. Não é verdade? O pessoal fala assim, eu sei que a minha presença é mais importante. Nunca perguntaram para o aniversariante, né, se a presente era melhor mandar o presente ou vir na festa. Mas nós, é engraçado, quando a gente vai na festa da pessoa que é amigo humilde, a gente não deu para levar, não leva, fica devendo, fica para a próxima. Mas quando a gente vai na festa do rico, a gente fala, eu não vou pagar esse mico não, eu vou comprar. E quando vai comprar, nunca compra o chaveirinho, né? Sempre compra alguma coisa. Se vai dar uma camisa, que camisa você dá para o rico? Olha lá, Dudalina, olha o Espírito Santo falando, Dudalina, né? Começa assim umas camisas, umas roupas caras. E quando você vai dar uma camisa para aquele irmão que é humilde? Cia, torra, né? Tá em promoção, já vem com a gravata, não é? Sim ou não? Você olha e fala, nossa, esse colarinho é grande, né, para camisa. Foi um modelo que saiu com defeito, nós estamos vendendo mais barato. Vai assim mesmo. Ele não vai fechar o botão mesmo? Outlet, vai no outlet. Nem olha que tem coisa que tem defeito no outlet, né? Mas a verdade é essa, irmão. Quando nós queremos honrar, nós queremos fazer o melhor, nós queremos nos apresentar. E quando nós queremos honrar a Deus, nós não precisamos ir além, mas nós precisamos fazer pelo menos aquilo que está ensinado para a gente, aquilo que está declarado. Abraão entendeu que deveria receber seus primeiros frutos e que deveria entregar para alguém esses frutos. Ele deveria tomar, mas ele tinha que levar para alguém. Para quem era? Para Deus. Será que você entende isso? Que o seu primeiro fruto deve ser um fruto de honra, ou seja, entregar para quem tem honra. O seu primeiro fruto deve ser obedecer. Espera aí, eu preciso honrar a Deus, preciso obedecer a Bíblia, porque aí a minha vida será próspera. Vai ser próspero. Aí o pessoal não entende o que é ser próspero. Aí o pessoal não entende que muitas vezes é você que tem que sacrificar se você quer a prosperidade. É você que tem que entender, apóstolo, mas com esse dinheiro eu podia ter comprado mais, sei lá, mais um sapato. Eu podia ter ido almoçar lá no restaurante, no Madeiro, comer 5 daqueles lanches lá, muito doido, né? Desse tamanho assim. Podia, irmão. Mas você se privou daquele lanche para cumprir a palavra de Deus, honrando a Deus. E o Senhor, que gosta de ter aliança com quem honra Ele, vai responder a você com a prosperidade e com a realização. Vale a pena? Vale. Ele abre porta onde?
aonde não tem porta. Ele é o Senhor que pode todas as coisas, quem nada pode ser impedido. Ele é aquele que está acompanhando e enxergando todos os seus passos e está vendo qual é a tua garra, a tua vontade, a tua determinação para seguir esse princípio. As suas primícias são a sua declaração de amor e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por você, e ao mesmo tempo provocam a riqueza com uma colheita muito abençoada que nos é entregue por Deus. Quando Ele falava para o pessoal trazer os primeiros molhos, entregar lá na mão do sacerdote, o sacerdote orar, Ele também dava uma outra orientação. Já falei isso aqui. Ele falava que era para não colher o que estivesse perto da cerca. Ele falava para que as espigas que caíssem não fossem colhidas também. Para aquelas viúvas, para aqueles que não tinham pai, né, que eram órfãos, para eles irem lá e pegarem e ter a comida. Olha como Deus pensa. Ele não fala assim, só me honra e deixa os outros na mão. Não, Ele fala assim, você vai pegar os primeiros bolos, vai trazer aqui, vamos colocar o sacerdote orando, ele vai te abençoar. Você não vai colher o que estiver perto da cerca, e nem o que cair, o fruto que cair, deixa ele lá, porque nós vamos depois da colheita liberar, vai entrar as viúvas lá, vai entrar lá os órfãos, eles vão recolher aquilo e vão viver daquilo. Deus declara que não seria uma oferta, que eles fariam praticamente 2 ofertas, ou 3 se quiser chamar, daquela mesma coisa, mas que a colheita seria abundante. Eles iam colher muito bem. E é isso que precisa entrar no nosso coração. Com Deus a nossa colheita é abundante. Com Deus a riqueza vem. Com Deus a prosperidade se estabelece. E isso, Ele, do mesmo jeito que estabelece para você essas orientações de não quebrarmos os princípios, Ele estabelece também esse princípio da riqueza. Quando você coloca sua oferta, quando você entrega as suas primícias, quando você de repente está sofrendo. Quem já viu aí quando começa aquelas coisas em casa, que queima o chuveiro, queima a torneira elétrica, para de funcionar o micro-ondas, quase que um seguido ao outro? Alguém já viu isso? Qual é a primeira coisa que você faz? Aí eu ligo lá para o homem vir, seu moço, vem consertar que está quebrando tudo aqui em casa. Ou você já entra em oração, já vai dar uma pensadinha, é verdade, eu estou furando nos meus dízimos, é melhor eu dar uma corrigida na minha vida. Não, apóstolo, eu sou dizimista fiel. Opa, se você é dizimista fiel, você tem algo especial da parte de Deus. Ele diz para você fazer o quê? Prova dele. Fazer prova de Deus, se eu estou bem, se eu estou fazendo tudo aquilo que está na Bíblia, eu posso fazer prova dele, Ele que manda eu fazer isso, não sou eu que falo não. Ele fala, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança, fazei prova de mim. Ele diz assim, vem para cá que a gente vai ter um papo, nós vamos conversar, vamos ver o que vai acontecer agora. Meu irmão, é a única vez na Bíblia que Deus chama você para fazer prova dele, que Ele chama você para um olho no olho. É a única vez, quando Ele está falando sobre os dizimistas. Então, se eu quero resolver o meu problema, eu tenho a maneira certa. Se eu sou dizimista, o Senhor me dá essa liberdade de fazer prova dele, e Ele com certeza responderá à altura o teu clamor, a tua declaração e a tua fé. Amém? Você crê nisso? Então a partir de hoje você já sabe quais são os princípios que você deve honrar, seguir, obedecer. Quem não sabe, eu não sei, esse pessoal fala de princípio, eu não sei o que é isso. Pronto, você sabe, né? Se quiser ouvir, vai lá no YouTube, entra lá, pega a pregação de hoje e ouve ela, provavelmente daqui a uns 2, 3 dias, 4 dias está lá, e você vai ouvir e vai ver tudo de novo, e vai ouvir cada princípio e vai receber toda a orientação para ser vencedor, para ser abençoado, para ser um abençoador, para fazer coisas tremendas na terra. Amém? Fica de pé.